Acerca de ataque eletrônico e software malicioso, julgue o item subsecutivo. As principais medidas de segurança contra backdoors, que por sua natureza são difíceis de serem detectados e controladas via sistema operacional, relacionam-se ao processo de desenvolvimento e auditoria de software, engenharia reversa e atualização de software. Certo ou errado? E aí, pessoal, o que nós podemos dizer em relação a backdoor e justamente a proteção sobre a detecção desses backdoors, já que são difíceis de serem detectados, como indicou a possível questão. Então, primeiro, eu vou analisar com vocês o significado técnico de backdoor e depois a gente verifica se está certo ou errado. Acompanha comigo, então. Quando nós falamos sobre esse termo backdoor nós vamos entender como uma porta dos fundos vulnerável no sistema. Imagina essa ideia, uma porta vulnerável no sistema que assegura ou permite o retorno de um invasor a um computador comprometido. Imagina que, de alguma maneira, eu consegui, como usuário mal intencionado, vamos tentar dar um exemplo como se eu fosse um usuário mal intencionado, eu consegui invadir esse determinado computador e aí instalei o que chamamos de backdoor, criando uma porta dos fundos vulnerável nesse sistema que assegura o retorno desse invasor ao computador comprometido, que através dessas portas vulneráveis agora ele consegue mais facilidades para invadir esse computador. Então a gente sempre vai pensar backdoor nesse sentido, como uma porta vulnerável no sistema que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido. Alguém me diria o seguinte então, professor, mas essas portas vulneráveis, elas acabam se instalando em um sistema, as chamadas backdoor, por alguma falha do sistema? Sim, são as chamadas vulnerabilidades do sistema. E o que pode resolver uma backdoor, uma vulnerabilidade no sistema, uma porta dos fundos vulnerável que permite ao invasor o retorno nesse computador comprometido? Bem, o que pode resolver esse problema, entre outras coisas, é atualizar constantemente os softwares que eu utilizo, como os sistemas operacionais, os navegadores, os programas de correio eletrônico. Por que atualizar? Porque as atualizações, elas justamente corrigem falhas, muitas vezes corrigem vulnerabilidades que tornam, então, essa backdoor que existia ali, essa porta dos fundos vulnerável, agora torna ela ineficaz, porque aquela falha que permitia que essa backdoor existisse no sistema, ela foi corrigida. Uma outra forma é fazer a auditoria constante do software, quer dizer, dos programas instalados, para verificar se não existe nenhuma falha naquele software que permita a atribuição de backdoor e então criar essa porta vulnerável no sistema. Então, quando nós falamos auditar um determinado software constantemente e verificar suas possíveis falhas, é uma atitude de proteção contra as backdoors? Sim, é atitude de proteção. Posteriormente, identificadas as falhas, promover atualizações desse software e fazer com que o usuário que recebe aquele software também atualize o seu sistema, também é uma operação importante contra as backdoors. Professor, e o que mais? Ele fala ali também em processo de engenharia reversa na questão. A ideia de engenharia reversa é reverter, tentar analisar essa ideia do sistema e reverter todo o quadro retornando, tentando a partir do fim retornar ao início de como foi feito. E aí é um ponto importante também que pode descobrir falhas importantes e a ação desses backdoors, dessas portas dos fundos vulneráveis. Então, quando a questão cita as principais medidas de segurança contra backdoor, isso é, contra essas portas vulneráveis do sistema, que asseguram o retorno de um invasor ao computador comprometido, é disso que ele está falando, que por sua natureza são difíceis de serem detectadas e controladas via sistema operacional. Perfeito? Porque o sistema operacional em si dificilmente vai detectar a existência de uma backdoor. Nós vamos precisar de recursos que consigam fazer essa detecção ou até a eliminação de uma backdoor. Entre isso ele diz, relacionam-se aos processos de desenvolvimento e auditoria de software. Por que o desenvolvimento e a própria auditoria de software pode ser um fator importante como uma medida de segurança contra a backdoor? Porque isso vai detectar vulnerabilidades do sistema. A auditoria constante do software detecta vulnerabilidades e possíveis falhas no sistema que permitem que a backdoor exista naquele sistema, né? E aí ele cita também aqui engenharia reversa, ok? E também atualização de software. Eu até diria que a atualização de software é um dos principais elementos que o usuário comum deve operar no seu sistema para corrigir possíveis vulnerabilidades.
vulnerabilidades e ação de backdoor. Então, quando eu tenho o sistema operacional Windows instalado no meu computador, eu tenho que constantemente atualizar. A fabricante do Windows, que é a Microsoft, publica regularmente atualizações e essas atualizações devem ser mantidas em dia para corrigir essas falhas, corrigir essas vulnerabilidades. Assim como também atualizações do navegador são importantes, porque isso também pode sugerir algumas falhas, algumas vulnerabilidades para o sistema. Então, certíssimo aqui a análise dessa questão em relação a medidas de segurança contra backdoor, certo? Eu diria que atualizações de uma forma geral de software, além, claro, de auditar constantemente o software para procurar essas falhas, acabam sendo as principais medidas de segurança. Até porque, como a questão diz, é muito difícil o sistema operacional, por conta própria, por si só, conseguir detectar a existência de uma porta vulnerável no sistema. Então, certíssimo essa questão. Ok, pessoal?